Olá, bom dia. Desculpe o nosso atraso novamente. Estávamos terminando os atendimentos da manhã aqui no Instituto de Desenvolvimento Infantil e vamos começar agora a nossa live, conversando um pouco com a fonoaudióloga da equipe do Instituto, a Maria Fernanda Sestari. E o motivo dessa live foi porque agora nos dias 8 e 9 em Recife vai acontecer o primeiro meeting, TEA Meeting, organizado pela SOMAR, né? E a Maria Fernanda vai, representando o Instituto, falar sobre a seletividade nas crianças do transtorno do espectro autista. Então essa live é para a gente conversar um pouquinho sobre algumas questões. Nós sabemos que as crianças dentro do espectro apresentam desafios enormes com relação à alimentação, né? A alimentação muitas vezes é um ato bem complexo para essas crianças. Nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre isso. Nós entendemos que um dos maiores desafios da criança dentro do espectro é a socialização, né? E comer, né, quando nós pensamos, ampliamos o olhar com relação ao momento da refeição, nós entendemos que estar junto, né, o ato social do comer é algo que é fundamental. As crianças aprendem, né, a comer interagindo com as pessoas, aprendem a comer no momento da refeição com a família, e para essas crianças muitas vezes esse é um grande desafio, né? Estar no ambiente da refeição é bastante complexo para elas por conta da demanda, né, que vem do momento em si da refeição, né, dos cheiros dos alimentos, né, da socialização, da interação, né? Muitas vezes no momento de se autorregular, de ficar tranquilo ali naquele momento compartilhando. Então são situações que para muitos de nós é prazerosa, e para essas crianças se compõe um verdadeiro desafio, né? Estar à mesa para eles já é um desafio, olhar para a comida, né? Isso vem muito em consequência das dificuldades sensoriais que essas crianças apresentam, né? Nós costumamos dizer que as dificuldades alimentares são apenas a ponta do iceberg de muitas dessas crianças, né? Que a gente tem que olhar bem por baixo, por trás disso, o que vem, né? E um dos primeiros passos, né, que nós trabalhamos é buscar o conforto da criança, né? O conforto é essencial. Muitas famílias, né, baseadas apenas na idade cronológica, e muitos terapeutas também visam com que a criança mastigue ou que a criança evolua na consistência dos alimentos, e nós observamos que muitas vezes isso ainda não é possível, né? Então, muitas vezes, né, Maria Fernanda, nós temos que fazer alguns ajustes, sim, com né, a ajuda da nutricionista, para conseguirmos identificar. Então, como que a gente trabalha um pouco esse conforto, Maria Fernanda, sensorial dos alimentos, né? Nós sabemos que isso é importante. Então, quando nós chegamos com uma criança que apresenta uma dieta, um cardápio, né, que não está ajustado às condições sensório-motoras orais, qual é o primeiro passo que nós fazemos? O primeiro passo é passar com a nutricionista, né, para fazer um ajuste no cardápio. Então, por exemplo, uma criança que deveria já estar comendo alimentos sólidos, mas não tem habilidade para isso, então a gente precisa voltar um pouquinho, tentar abater, né, esses alimentos, de forma que a criança consiga ter prazer, goste do alimento, né, e consiga se alimentar. Sim, porque ela precisa criar uma relação de confiança com o alimento, né, de conforto, né? E muitas vezes essas crianças não têm conforto sensorial mesmo, né? A hora que ela coloca aquele alimento na boca, ela não percebe o alimento da mesma forma que muitos de nós percebemos pela percepção sensorial, que pode estar alterada, né? Então, muitas vezes, focar apenas na progressão da textura não é um bom caminho, porque essas crianças podem apresentar dificuldades sensoriais que impedem. Nós tivemos recentemente um paciente, né, que ele falava: tem espinho na minha boca, né? Então, a percepção dos pedaços ou dos grãos pode ser muito aversiva para algumas crianças, né? Então, como a Maria Fernanda, a gente identificando isso na entrevista e na avaliação com a criança, é um passo muito importante para que a gente possa criar uma relação mais positiva com os alimentos. Outro aspecto muito importante é o trabalho da fono junto com a terapia ocupacional, né? Sim. Muitas vezes nós atendemos até conjuntamente, porque a criança, dentro do espectro mais regulada ou mais organizada, ela vai conseguir
né, benefícios maiores e vai até ter um resultado... Sim, muitas vezes os pacientes iniciam a terapia na parte com a terapeuta ocupacional, e aí a gente começa a entrar na sessão, né, a fono, para criar um vínculo com a criança. A gente vai trabalhando os alimentos que ela já aceita dentro da sala com a terapeuta ocupacional, e em seguida a gente começa a trazer a criança para a sala de fono, junto com a TO, e aos poucos a TO vai saindo. Então a gente sempre vai trabalhando juntas, né, nesse começo de fono, né. Então, porque é realmente a base. É a base. Conforto gastrointestinal, conforto sensorial e conforto emocional, né? E aí começa poder criar um relacionamento, né, de confiança com os alimentos, e aí a possibilidade de mudança, né? Muitas pessoas também nos perguntam por que muitos das crianças dentro do espectro dão preferência por alimentos industrializados, né, ao invés de alimentos caseiros, né? E nós explicamos que muitas vezes isso um alimento industrializado, ele tem sempre a mesma cor, o mesmo sabor, a mesma aparência, e tem a segurança, né, de sempre ver a embalagem e saber que naquela embalagem ele ingeriu o alimento, não causou desconforto, ele gostou, deu prazer, então eles acabam fixando em só um alimento industrializado. Se eu for fazer um iogurte ou se eu for fazer um nuggets, cada vez vai sair de um jeito, né? Um dia pode sair mais queimado, outro dia pode sair mais branquinho, e mudar é o maior desafio para a criança dentro do espectro, né? Então, essa é a questão da mudança. Então, o que a gente fala, será que eu tenho que fazer, qual é a base? A Maria Fernanda vai estar falando, né? Então, é motor oral? É sensorial? Né? A seletividade, a dificuldade alimentar da criança, qual é a causa? Né? Será que eu vou ter que trabalhar exercícios? Nós recebemos muitas crianças que chegam aqui, né? Sim. Sim, esse paciente mesmo que a Patrícia comentou, que tinha sentia, né, os espinhos dentro da boca, ele já tinha feito terapia fonoaudiológica com enfoque motor oral. E a gente vê que não deu muito, não avançou muito, né? Porque ele tinha uma questão sensorial de base. Então, quando ele mastigava, ele escutava aquele ruído muito alto, o sabor era muito forte na boca pela hiperresposta. Então, ele acabava fugindo do momento de alimentação, né? Porque ele vai criando registros mentais, né, que vão associando a profundo desprazer, e isso fica difícil para a criança querer comer, né? Isso está registrado no sistema límbico. Então, muitas vezes, né, que é uma pergunta recorrente também, mesmo a criança melhorando do ponto de vista sensorial, ela não come. Porque ela tem que né, criar uma relação de conforto com esses alimentos. Porque a essência é o medo. A essência é a dificuldade em mudar, são os registros mentais que a criança faz daquele momento que é muito desafiador, né? E a Maria Fernanda vai estar falando também no primeiro meeting, sobre a inflexibilidade dessas crianças, que impede, muitas vezes, justifica, né, o grau de seletividade, né? Sim, muitas vezes os pais trazem o relato de que as crianças são muito rígidas apenas no cardápio. E aí, quando nós vamos ver, elas são rígidas na questão alimentar, no modo que é alimentada. Então, geralmente, é sempre o mesmo prato, o mesmo talher, tem uns rituais envolvidos. E, além disso, no brincar. O brincar é sempre o mesmo, não aceita outros brinquedos, variações de brinquedos. Então, tudo isso a gente tem que levantar e trabalhar, né? Porque a inflexibilidade não está só no momento da alimentação, mas também em toda a rotina da criança, né? Porque aí causa mais tranquilidade. No comportamento da criança como um todo, né? A dificuldade, a rigidez, que é uma das características, né, da criança dentro do espectro, mudar, né? Abrir novas conexões neuronais. Então, parte do trabalho também possibilita com que a criança, junto com o trabalho com a terapeuta ocupacional, comece a flexibilizar. Então, muitas vezes nós começamos flexibilizando marcas, tirando do pote, né, aquele alimento que ela já conhece. Então, é muito mais do que preocupar apenas na progressão da textura, ou se essa criança vai mastigar ou não. É criar uma relação de confiança com o alimento, baseado num conforto sensorial e emocional também, né? Varia de criança para criança, nós sabemos que o espectro, né, é grande, né? Mas a base do trabalho
é esse, é o trabalho da parte sensorial, e entendemos que motivar a criança precisa ser trabalhado, né, essas questões sensoriais e também a inflexibilidade que faz conjunto, faz parte de tudo isso. Mais alguma coisa, Mafê? Acho que é isso, né? Então é isso, fica aí o nosso convite para os dias 8 e 9, a Maria Fernanda vai estar falando no dia 9, é um grande evento organizado pela SOMAR, então nós esperamos que esse meeting, né, possa esclarecer muitas dúvidas com relação às crianças dentro do espectro, possa contribuir, e que na palestra da Maria Fernanda, quem estiver aí em Recife, né, possa participar e aprender ainda mais sobre a criança com dificuldade alimentar, que possui, né, que faz parte do espectro autista. Ah, eu acho que eu não sei como a gente faz para ver se tem alguma, acho que não teve nenhuma pergunta. Acho que não. Então é isso. Nós agradecemos a presença de todos, voltamos depois para falar mais sobre esse assunto, e até a próxima live. Obrigada.